Fala, Nação Vinegra! Vamos aqui pro react rapidinho do Profechou depois da vitória contra o Curitiba 3-1 na Neoquímica Arena, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e se afastando da zona do rebaixamento quase que definitivamente. Vamos ver o que o Profechou vai trazer para nós, né? Que é muito importante, o Professor tratando aqui desse jogo. E não esqueça de comentar, se inscrever e ativar a notificação. Forte abraço e Tudo vamos! bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Importância dessa virada, como que o time vai motivado para o Morumbi e como você encara essa semifinal que pode te levar para mais uma decisão? Boa noite a todos, boa noite aos papais que estão presentes aqui, aqueles que não estão presentes. Parabéns pelo dia de hoje, um dia importante, né? E a gente ser pai e avô é legal, né? Pai duas vezes, né? O jogo no primeiro tempo foi um jogo mais de meio campo e a gente sem profundidade. E aí eles fizeram um gol de uma bola parada, que a gente sabia que era uma bola perigosa. Eles têm um time muito alto, né? Difícil de marcar. E nós tivemos chance de poder fazer gol, não fizemos e no segundo tempo nós mudamos, passamos a ter mais velocidade e profundidade e foi uma vitória que, contra uma equipe que preocupou bastante, chegou algumas vezes. O Cássio foi fundamental em alguns momentos que poderia até eles terem empatado, mas ele está ali para isso, né? É um grande goleiro, faz as defesas importantes. O goleiro bom é aquele que faz defesas importantes quando precisa, né? Então acho que hoje, para mim, independente das pessoas, e até já aproveitando a sua pergunta, qual a prioridade, né? Eu já cheguei para vocês e falei que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa vitória de hoje foi a vitória mais importante da gente dentro do trabalho que nós estamos aqui. As pessoas não entendem, assim, às vezes a gente está falando alguma coisa, mas vai disputar uma semifinal, um jogo, para ir uma final de Copa do Brasil. Cara, nós estamos com o Corinthians, desde que eu cheguei aqui, uma turbulência muito grande e ali convivendo numa situação muito desconfortável. Então você tem que sair dessa situação desconfortável, porque é muito pesado, um time grande, ficar numa situação desconfortável, a cobrança é muito forte, e você não sabe a parte emocional que está de prejuízo, né? Então essa vitória de hoje, e dentro daquilo que nós queremos, né? Eu direcionei dessa forma o Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga de Libertadores. Nós avançarmos no término do turno, temos um jogo a menos, nós podemos avançar e terminarmos ali na zona, próxima da zona de Libertadores. Para mim, essa vitória de hoje foi a vitória mais importante do nosso trabalho aqui. E a valorização do Campeonato Brasileiro, para mim, é o campeonato mais importante do Corinthians. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando eu cheguei, a situação que estava, e uma responsabilidade muito grande você caminhar para poder ir em busca de alguma coisa maior. Tá certo? Nós conseguimos saímos da Libertadores, mas valorizamos a Sul-Americana com os moleques, jogando, dividindo o time, podendo preparar as duas equipes. Viramos dois jogos que estávamos atrás, contra o América e contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Tudo isso se valoriza. Mas, para mim, o que mais valoriza hoje é essa vitória de hoje contra o Curitiba, para nós avançarmos e, sim, olharmos para frente no Campeonato Brasileiro. Luxemburgo aqui, na frente. Primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória, Henrique Vigliotti da Vavel Brasil. Eu gostaria de perguntar para você, Luxemburgo, hoje você teve alguns retornos muito importantes ao time, teve retorno de Moscardo, teve retorno também de Matias Rojas. Qual a importância deles para a preparação para essa próxima partida que é decisiva na temporada, diante do São Paulo? É uma preparação normal. Eu entrei com o Moscardo para ver como é que ele ia se posicionar, como é que estaria a condição dele, né? Mudando um pouquinho o jeito de jogar da equipe, colocando o Juan mais para o lado, também para poder olhar uma situação. Então, estava dentro de um planejamento. Claro que o jogador que volta de lesão, né, parado, né, o ritmo de jogo é totalmente diferente, né? E o jogo se deu de uma maneira tal que eu pude aproveitar menos tempo o Matias dentro do jogo, né? Porque ele se apresentou para uma mudança de intervalo, que eu tinha que fazer uma mudança de intervalo para mudar a cara da equipe. Então, ele teve que jogar menos tempo. Mas o importante agora é um pijama training neles, né? Botar eles para dormir, se alimentar bem e começar a colocar a cabeça na quarta-feira com descanso e alimentação boa e nos prepararmos para um jogo. Boa noite, Vanderlei. Iório Neto, do portal Viva Rei TV. Parabéns pela vitória. Parabéns também pelo Dia dos Pais e avô. Você mexeu bem no intervalo, colocou foram 3 substituições que realmente mudaram totalmente o ritmo do jogo. E o garoto Wesley se destacou muito bem. Tá? Na minha opinião, ele e o Cássio foram os destaques do jogo hoje.
você pretende usá-lo, né, para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo? A mudança não foi só de nome de jogadores, foi uma mudança tática, né? O que nós fizemos no primeiro tempo e voltamos para o segundo foi uma mudança que o adversário pegou uma característica de time no segundo tempo diferente. Ele viu uma coisa no primeiro tempo e, de repente, no segundo tempo, nós mudamos as nossas características, como com um volante só, com 2 meias, saindo o tempo todinho para o ataque, 2 caras de lado buscando profundidade, jogar com mais profundidade. Os laterais, tanto o Bidu como o Bruno, jogaram muito parecido como o Fagner e como o Fábio, porque eles não passaram, mas de compensação tinha 2 caras de lado que davam profundidade, 2 meias que entravam na área para estar próximo do Yuri. Então essa foi a mudança que eu fiz, e um volante que começava a jogada por trás. E os 2 zagueiros, iniciando, que nós tomamos muito tempo nisso aí, né? O pessoal falava assim, mas o time do Corinthians não consegue sair jogando. Eu falei, calma, quem tem que ter tempo para poder dar essa segurança para sair jogando. Hoje nós saímos jogando com tranquilidade, né? Conseguimos sair. E aí a gente vai assim, né? Falando, a gente vai ouvindo as coisas, né, e fazem todas partes do nosso trabalho. Nós fomos jogar contra o New Old Boys, né? E aí nós, com uma vantagem, e você na casa do adversário, com o adversário marcando em cima, não deixando a gente sair, não tem por que tentar sair jogando. E o chutão faz parte do jogo de futebol. Se eu tenho vantagem, eu tenho que tirar a bola para perto e adiantar a marcação para poder marcar na segunda bola. Eu não tenho por que tentar sair jogando. E as pessoas, o Corinthians não sai jogando. Cara, eu estou na casa do adversário, tem vantagem de marcador. Se terminar da forma como terminou, a gente consegue passar para a fase seguinte. Então não tem por que jogar diferente. Só que o pessoal acha que a gente tem a obrigação de fazer as coisas e não analisa o que te leva a fazer uma situação. Futebol, às vezes o chutão, é uma marcação. Você tira a bola e tenta marcar a segunda bola. É uma marcação. E quando a gente pode sair jogando, a gente sai jogando com qualidade. Luxa, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes aqui. Feliz Dia dos Pais. Ô Luxa, você foi muito criticado em muitos momentos, e eu me lembro até quando o Corinthians perdia, você falava em evolução, muita gente discordava. Hoje são 11 jogos de invencibilidade. Muita gente criticava o Gil, você bancou a permanência do zagueiro, hoje ele foi lá e fez o gol. Luxa, o que você enxerga do seu trabalho que muita gente não vê? Rapaz, isso para mim não muda nada. Se nós perdermos o jogo agora, daqui a pouco as pancadas vêm tudo de novo, cara. Isso é futebol, rapaz. Eu tenho que enxergar aquilo que eu tenho que enxergar como técnico, que é a outra pessoa, como eu falei. Não me interessa, até brincando com ele, que ele não conseguia ver o crescimento. Eu falei, mas não é problema meu, é problema seu. Eu consigo ver crescimento. Eu tenho que enxergar aquilo que vocês não enxergam. Tenho que enxergar aquilo que internamente eu estou vendo com meus jogadores, aquilo que os jogadores passam para mim. Vocês não estão no meu dia a dia, vocês não são obrigados a enxergar. Vocês são obrigados a enxergar as coisas que estão acontecendo e noticiar e dar ênfase àquilo que acha que tem que ser. E eu respeito, agora eu não sou obrigado a concordar. Às vezes eu pareço que sou mal educado, não sou mal educado. Toda pergunta procede, toda resposta também procede. Eu estou enxergando coisas que eu via no momento mais difícil da gente, eu via a evolução, eu via a equipe querendo. O Gil passou a jogar bem agora? Não, eu sempre falava o seguinte, vejam a origem dos gols que nós tomamos. Às vezes você tem a defesa e a origem é de uma outra situação. Se nós temos uma equipe mais competitiva, mais marcadora, mais determinada, marcação mais adiantada, nós provamos isso no segundo tempo, hoje nós adiantamos a marcação e conseguimos fazer isso aí, dificilmente chega na defesa, quando chega na defesa fica mais suave, mais tranquilo. Aí você vai falar, o Gil vem jogando bem, a defesa vem jogando bem. Agora o time coletivamente avançou, era o que eu estava enxergando. A equipe tinha que evoluir coletivamente. Individualmente a gente via que tinha avanço, mas precisava de avançar coletivamente. Você vê essa equipe hoje. Agora, com respeito ao que eu faço, o que eu não faço, das críticas, dos elogios, cara, a minha história, ela é muito rica de resultados. Então, cara, quem quiser criticar, que critique, não tem problema nenhum. Eu tenho que ter a segurança daquilo que eu estou fazendo e continuar a fazer aquilo que eu sempre fiz. Discutir, debater, tá certo? Não guardo mágoa de ninguém, eu levo para frente. Agora, eu tenho que fazer aquilo que eu realmente acho que tem que ser feito. Eu respeito as críticas, fazem parte. Algumas desnecessárias, que passam para o lado pessoal, de menosprezar. Não o currículo, não, menosprezar o ser humano. O ser humano precisa ser respeitado a todo momento, cara. Hoje eu estou falando aqui, eu sou pai e avô. Quantos das pessoas que trabalham aí, que têm os pais e são avós também, né? Pô, olhar um pouquinho para ser humano. Esquece só o profissional, olha para o ser humano, o que tem por trás do ser humano. Tem uma vida por trás do ser humano. Tem uma família que olha para a gente, que serve de exemplo, que estão ali olhando o que está acontecendo. A gente vem uma porrada aqui pessoal.
é meio doído. Mas eu estou nesse meio há muito tempo e isso não vai mudar. Isso faz parte da minha vida e não vai mudar. E eu quero carregar ela até o final da vida dessa forma, levando, dando porrada, levando porrada, mas eu também não tenho problema, não. É igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. Lucha, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Hoje é dia dos pais, né? E pela segunda vez, um jogador faz o gol, vem no banco, te dá um abraço e te agradece. Tirando parte física, tática, técnica, como que é o Luxemburgo, o ser humano dentro do vestiário, amigo muitas vezes, puxão de orelha muitas vezes, e às vezes até pai para esses jogadores? Assim, eu fui criado por uma geração de técnicos ex-jogadores, né? No Flamengo, eu tive o Modesto Bria, né, da época de vocês, né? O Jaime Valente, o Gilberto Luiz Meira, que foi o grande pai nosso. E quando você está dentro de um grupo, você está mais tempo com esses jogadores do que a própria família, os próprios pais. Então você tem que ser ali um segundo pai. Tratá-lo com respeito, ser duro como tem que ser, como pai, ser duro quando tem que ser, mas ser o paizão também na hora que tem que dar carinho, na hora do desconforto, você saber como é que o filho olha para o pai, o exemplo. Então eu dou o exemplo. Vocês falam assim, onde é que você fica na véspera do jogo? Eu concentro até um dia antes, na antevéspera do jogo, para eu dar exemplo para eles que eu estou lá concentrado, igualzinho a eles, eu não tenho o privilégio de ficar em casa. Eu quero viver as mesmas coisas que eles vivem. Não tinha mais necessidade de eu estar numa concentração, mas eu só consigo ser dessa forma. E quando eles olharem em mim, eu tenho que ser um exemplo para eles. Exemplo de profissional, exemplo de ser humano e exemplo de conquista, de campeão. Porque o jogador tem que olhar para o currículo do técnico e falar assim, esse cara é um campeão, ele está mostrando para mim o que ele é e o caminho da pedra, onde é que nós vamos chegar. Quando você mostra isso com propriedade, eles vão seguir, porque jogador de futebol, a bola é universal, o futebol é universal. Qualquer lugar ela é referência para você, é o jogo de futebol, qualquer idioma. Então quando o jogador olha assim, pô, esse cara aqui está falando para nós isso aqui, é que nós temos que seguir porque é o caminho certo. E tem uns jogadores campeões aqui, já estão acostumados a conquistar, então fica muito legal quando o jogador vai e retribui, para você, pô, obrigado, porque é como se você tivesse ali, o teu filho está numa situação desconfortável, vamos dizer, indo para droga ou para uma situação de um rumo ruim, aí você vem cá, não é assim que você tem que fazer, é assim que você vai, aí depois ele te agradece como pai, ó pai, obrigado, você me colocou no caminho certo. Essa relação é muito própria nossa. Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Até em cima disso que você está falando, há algumas semanas eu te perguntei sobre o emocional, e você falou que até aquele momento era o que mais você tinha trabalhado nesses jogadores. Hoje são 11 jogos de invencibilidade, é um time que tem muita confiança e que hoje mostrou que em 8 minutos, depois que volta do intervalo, consegue uma virada e por pouco assim não sai até uma goleada com tantas chances criadas. Hoje, o Corinthians, que time de confiança que você tem no time, se chegou no nível que você gostaria e se já tem a sua cara? Minha cara é feia, cara. Pô, quer minha cara dentro do time? Arranja outra cara mais bonitinha. Assim, a confiança você vê nas ações dos jogadores, né? Um passe mais difícil, uma bola metida de uma maneira diferente, um domínio de bola. O Gil chegar e de repente se transformar num atacante, coisa que ele não fazia, ele ficar limitado ali a tocar a bola. A confiança vai sendo adquirida com os resultados. Eu quero dizer para vocês que 70% do que está acontecendo não pertence à comissão técnica, nós, diretoria, não. Pertence aos jogadores. Porque eles entenderam a mensagem e conseguiram, estão praticando isso dentro do campo de jogo. Estão buscando, através da vitória, a tranquilidade para que eles possam jogar sem querer mostrar nada para A, B ou C. Como o Pedro me perguntou, o que você tem? Não tem que falar nada, cara. Não tem que mostrar nada para ninguém, tem que trabalhar. E eles têm que jogar. Porque se eles não jogarem, eles vão ser vaiados, criticados. É a forma de ser do futebol. Então, acho que essa confiança vem com as vitórias, com a conquista, e o emocional, obviamente, trabalha. A gente tem que estar atento, sabe por quê? Porque o futebol ele é rápido demais, né? De repente, também você começa a flutuar. Acho que as vitórias vão acontecer porque você está vivendo um bom momento. Não, você tem que praticar ganhar dentro do jogo. Não esquece, o bom momento vem e também vai embora. Como o mau momento vem também vai embora, também um bom momento pode vir e vai embora. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Você demorou para azeitar o time, né, para transformar um time num negócio redondinho, e aí você perde o Roger Guedes. E aí você já tentou lá o Biro, né, depois o Wesley, se eu não me engano foi nessa ordem. Já foi o Juan jogar por lá, dá para você colocar o Rojas por lá, enfim, tem uma série de opções.
Queria saber se você está mais para já ter achado e ter essas opções, poder mudar, né, que nem você mudou hoje, ou você ainda está na fase de testes para achar alguém para completar o time, igual você tinha com o Roger? Assim, o Roger, quando estava aqui, acho que eu falei alguma vez para vocês que eu queria aproximar ele um pouquinho mais do gol, né? Que ele ficava assim, né? Eu queria. Então, algumas vezes eu joguei com 3 zagueiros, 2 atacantes, enfiava ele por dentro. Uma vez eu joguei também ele por dentro com alguém do lado, joguei ele com o lado do campo algumas vezes. Agora, só que o Roger não está mais aqui. Essa é a grande verdade. Eu nem gostaria de responder sobre o Roger, porque ele não está mais aqui. Né? Nós temos agora uma outra situação. E essa outra situação eu tenho como técnico a obrigação de ajustar. Vai ser hora com um jogador de meio campo ali, hora com um jogador mais de profundidade, como foi hoje. Eu joguei meio campo no primeiro tempo, no segundo tempo um jogador mais de profundidade. E aí, falando em cima da tua pergunta, se você observar, eu tenho jogado de várias situações dentro do campo de jogo, variações táticas. Dentro do próprio jogo eu tenho variado bastante a formação tática. Hoje eu comecei de uma forma, terminei de outra, e alguns jogos eu tenho feito isso constantemente. Hora 3 zagueiros, hora balinha de 4 com 4-2, hora 4-1, 4-1, os números que falam hoje aí. E eu tenho procurado diversificar bastante dentro das características que hoje eu posso falar para você com toda a propriedade. Hoje eu sei a característica de cada jogador que eu posso usar por dentro ou por fora, ou mais adiantado, menos adiantado, fazendo zagueiro ou não fazendo zagueiro, a hora que eu preciso de um lateral que passe um pouquinho mais. Isso tudo eu tenho hoje o domínio olhando para o meu elenco, entendeu? E aí eu não quero entrar na coisa da análise, de ficar com o Roger na minha cabeça e o que eu falei. Não, o Roger já foi embora, já é uma coisa que ficou para trás, e eu tenho que montar a equipe agora, ela se tornar forte, competitiva, com os jogadores que nós temos. Lucha, aqui. Feliz Dia dos Pais, Luiz Fabiano da Rádio Itatiaia. Tem mais ou menos um mês, aqui numa coletiva, que eu perguntei isso para você sobre a altura da marcação do Corinthians, que à época eu te perguntei por que o Corinthians não tinha uma marcação tão adiantada na saída do goleiro. E hoje, se você me permite analisar, eu vi um Corinthians que foi bem agressivo na marcação, sobretudo no segundo tempo, tirando o tiro de meta, avançando os pontas, de fato tentando morder o adversário. O que mudou? À época você falou em falta de características dos jogadores. Hoje, por que você vira essa chave na marcação-pressão? Não foi hoje, desculpa, não foi hoje. Não foi hoje só. Se você pegar contra o New Old Boys aqui, nós roubamos muita bola de ataque e fizemos gol. Então, essa evolução ela vem há algum tempo. Mesmo com o Roger, nós fizemos alguma marcação adiantada. Cara, que eu falei, a pergunta anterior, ou anterior, umas 2, 3 para trás. Eu consigo sair jogando hoje. Você foi perguntado muitas vezes porque eu não conseguia sair jogando. Porque eu não conseguia trabalhar para poder fazer a equipe sair jogando, criar o espaço para o jogador. Olha, quando encolher os laterais faz dessa forma, quando os laterais adiantarem você faz de outra forma. Isso tudo é treinamento. Aí veio o nosso trabalho, foi quando nós tivemos uma semana para trabalhar, ou 10 dias, acho que foi data FIFA, não lembro, data FIFA, e eu consegui dividir o time. Aí eu comecei a fazer trabalho tático em que os jogadores pudessem entender a nossa coisa. A hora que a gente marcaria na linha mais alta, adiantada a marcação, a hora que a gente ia marcar na intermédia, a hora que a gente ia marcar no nosso campo, tudo isso é uma coisa que nós treinamos e começamos a executar. Então, não foi hoje, nós tivemos um avanço coletivo, acabei de falar, a gente tinha um avanço individual, faltava avanço coletivo, mesmo com o Roger, era uma marcação, vamos dizer, menos forte do que é hoje, mas a gente tinha uma marcação mais adiantada. Conseguimos roubar algumas bolas também, e com ênfase. Agora, depende muito do momento do jogo. A marcação depende muito de cada momento do jogo. Às vezes você tem que marcar atrás. Foi o que eu falei lá no New Old Boys. As pessoas queriam que eu saísse jogando, não dava para sair jogando. Um campo fungando no nosso cangote, os caras não deixando de sair jogando, então não tinha por que arriscar sair jogando. Você tinha que jogar de uma outra forma e valorizar o resultado que você tinha tido. Né? Opa, Lucha, tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Bom, como a gente já sabe, você tem usado bastante garotos aqui no Corinthians, dando rodagem, dando minuto. E esse jogo de quarta-feira provavelmente vai ser o jogo mais importante da vida de muitos desses meninos, que não tem uma trajetória de tantas conquistas como o Renato Augusto, o Gil, o Fábio Santos, enfim. Você pretende fazer algum tipo de preparação especial para esses garotos, psicologicamente falando? Como que vai ser essa preparação, especialmente com eles para o Clássico? E, se me permite, eu queria que você falasse um pouco sobre o Juan Oliveira, que é um jogador que está tendo uma sequência bem interessante com você, né, em minuto, em partidas como titular. Como que você tem avaliado esse período do Juan pós-lesão, agora quase consolidado como um titular do time, digamos? Obrigado. Preparação especial é com a equipe, né? Não é só com os jogadores, com os mais novos, né?
E para os mais novos é a oportunidade de jogar um jogo decisivo. Se quem entrar, quem estiver dentro do campo ali, né, participando do jogo, né, é um jogo de decisão, eles têm essa possibilidade. Eu lembro como se fosse hoje, eu joguei uma final de campeonato carioca com não sei quantas, 150 ou 160 mil pessoas no Maracanã, contra o Flamengo, contra o Fluminense e contra o Vasco. Foram 2 jogos. Eu fui campeão em 1972. Então, cara, o garoto, quando tem que botar, você não pode ficar com receio. Botar para jogar, vai botar para jogar. Então, eu não tenho nenhum problema em te botar. Eu acho que essa coisa de, vai ter que amadurecer. Mas quando eu amadurecer, quando? Depois, quando você vai botar ele mais velho, você vai mais botar velho. Então, se tiver que jogar, entra para jogar. E eu gosto dessa molecada, né? O Juan, você falou, ele está crescendo ainda dentro de um jogador que ficou 3 anos parado, cara. É muito difícil, só com sequência mesmo. Ele está buscando essa sequência e você vê que existe uma evolução boa, mas com alguns momentos de queda também, porque é normal que essas quedas aconteçam em função da inatividade dele, de tanto tempo parado. Então, eu estou satisfeito que essa molecada está ocupando espaço, vocês estão falando dele, né? Por exemplo, eu fiquei feliz com ele, não é por que entrou no jogo, não. Atacante tem que fazer gol, cara. Independente de jogar por dentro ou por fora. Quando faz gol, aí chama a atenção de vocês. Ele pode ter jogado bem, né? Sofreu um pênalti, não. Quando faz gol, peraí, cara, ele decidiu, fez um gol bonito, fez outro gol. Já acho que é o segundo gol que ele fez agora nessa volta. Então, atacante, cara, que não gosta de gol, não vai ser valorizado. O atacante tem que, além de ser veloz, habilidoso, driblador, tem que gostar de gol. E essa é uma característica que eu quero encaixar nele, todos, né? Que jogam ali, fazer gol. Lucha, boa noite, Sandro da Rádio Coringão. Geralmente o Corinthians joga melhor o segundo tempo. Hoje, um exemplo, jogou bem melhor o segundo tempo. Queria saber de você, qual é a mágica, né, entre aspas, do vestiário, o que acontece ali, o que você muda, o que você fala para os atletas? Cara, assim, o futebol é o único esporte coletivo, né, que você não consegue ter uma interferência dentro do jogo. Você não pode chamar um tempo técnico. Antigamente até teve o tempo técnico aqui em São Paulo, então você conseguia atuar. Você não pode chamar, você vê algumas coisas acontecendo, mas você não pode fazer. Você não pode fazer substituição, tirar e voltar o jogador. Quando você tira, tirou. Acabou, o cara não vai. Então, quando chega no intervalo do jogo, o treinador tem a obrigação de ter uma leitura do jogo. Ele é obrigado a ter a leitura do jogo. Se você tem 3 a 4 minutos, de 15 minutos, tem 3 a 4 minutos. Porque a entrevista é obrigado a passar para dar uma entrevista, aí ele perde tempo lá dentro, aí depois, quando chega no mês, tem que descansar, aí depois tem que botar com 2 ou 3 minutos antes. Olha só quanto tempo. Então, de 15 minutos, você vê quanto tempo tem que você perde ali. Então, acho que é a opção do treinador. Ele acerta e às vezes erra, né? Mas é o futebol, né? De você fazer as coisas acontecerem no intervalo do jogo. Quando o time não está jogando bem, alguma coisa não está acontecendo favorável, você tem que intervir ali. Boa noite, Lucha. Daniel Soares, aqui no fundo. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Eu queria perguntar para você, o Corinthians vem numa grande sequência, embalado, e em alguns desses momentos o Corinthians esteve em desvantagem no placar, como foi na Copa do Brasil, tendo que reverter aqui na Neoquímica Arena, e também em situações dentro do Campeonato Brasileiro, e somando pontos. Como esse psicológico, como você trabalha, isso pode ajudar na quarta-feira, que é um jogo que pode ter pênaltis, o Corinthians tem uma vantagem, vai ser pressionado, como isso pode ajudar, essa moral que o Corinthians vem, esse psicológico também, revertendo situações que vêm em desvantagem. O futebol é você ter a possibilidade de virar um jogo. É muito difícil, né? Não é toda hora que você consegue virar um jogo, né? Nós conseguimos virar começando o jogo em desvantagem. Alguns dentro do próprio jogo, mas alguns jogos já começamos com a desvantagem. Então você consegue trabalhar totalmente diferente de que você está dentro do jogo e criar uma desvantagem dentro do jogo. E aí você não pode trabalhar ali, né? A não ser no intervalo, como a pergunta anterior. Eu acho assim, cara, agora, tudo que nós fizemos até agora ficou para trás. Agora é botar na cabeça, mas não vou ficar te falando, porque também não interessa eu ficar te falando, né? Botar na cabeça o que nós temos que fazer e partimos para o jogo de quarta-feira, para um jogo importante, dos mais importantes nesse pouco tempo que nós estamos aqui dentro do nosso trabalho. Obrigado, professor Luxemburgo. Obrigado a todos. Boa noite. Agora sim, estamos de volta aqui. Bom, dessa vez, menos babação e um pouco falar de futebol especificamente. Achei que a entrevista foi mais qualificada das últimas entrevistas que o Corinthians venceu. Vai destacar o seguinte, eu vou fazer apenas uma observação sobre uma das matérias. Duas perguntas específicas.
Uma do Luiz Fabiani, a outra eu não lembro do outro rapaz, do setorista. O do Luiz Fabiani foi interessante porque o Luxemburgo, em momento que estava em baixa, digamos assim, foi questionado sobre uma marcação mais alta. E hoje a gente viu, na verdade hoje não, há algum tempo atrás a gente já está vendo efetivamente uma marcação em alguns momentos do jogo um pouco mais alta. Com o Roger Guedes era mais difícil isso acontecer por sua característica de defesa. Mas só para mostrar como os discursos mudam dependendo da situação de ou invencibilidade ou de derrotas, né? O Corinthians tem essa capacidade, sempre teve essa capacidade, qualquer time tem. Tem que ser treinado, tem que ter preparação física, tem que ter capacidade técnica para fazer tudo isso. Quando o Corinthians tem mais confiança para fazer, vai lá em cima, marca como qualquer outro time. Vai marcar todo o tempo? Possivelmente não. Mas também não pode colocar uma defesa tão velha para fazer essa marcação. A modificação para o segundo tempo é exatamente isso. Jogadores mais jovens, uma linha mais leve. Assim como foi contra o Nils, né, que a gente marcou lá em cima e ele fez essa informação, é a mesma coisa. O Corinthians botou um lateral direito, que era o Bruno Mendes, e o Bidu lá na frente. O time conseguiu subir, conseguia se defender. Então isso daí, ninguém consegue se aprofundar nessas perguntas, mas fica claro as mudanças de postura do time e das respostas. O segundo ponto, especificamente, é sobre as mágicas, né? Uma pergunta assim maravilhosa. Uma mágica que ele faz no intervalo de jogo. Primeiramente, você só tem essas modificações miraculosas do segundo tempo, porque no primeiro tempo você escalou mal, pensou mal o jogo. O Corinthians não se encaixou no primeiro tempo. Não é uma modificação tão absurda, porque o Corinthians voltou para o seu esquema natural, que é o 4-3-3 do Luxemburgo, né? Tirou o Juan, botou para o meio, tirou os dois laterais mais cansados, colocou jovens laterais, colocou um ponta mais agressivo, trouxe o seu volante mais qualificado para o meio. Todos ficaram nas posições que deveriam estar e outros jogadores começaram a subir tecnicamente. O Adson, o Wesley entrou muito bem, o Maicon ficou muito bem, o Juan jogou muito bem. Então, todas essas modificações são, na verdade, um retorno. Ele fez uma tentativa, inclusive ele fala na coletiva sobre isso. Então, não há uma mágica, há um conserto do que ele tinha se equivocado. E nesse caso, o Vanderlei se equivocou no primeiro tempo. E aí é tratado como milagreiro. Não é milagreiro, ele simplesmente voltou. Mas faz parte, graças a Deus, conseguiu ajustar dentro de um padrão que o Corinthians tem. E o Corinthians venceu por 3-1. Bom, vamos discutir sobre esse jogo na nossa live às 22 horas. Obrigado aí, curta, comente, se inscreva. E se você discorda, manda aí seu comentário que eu quero saber. Forte abraço. Corinthians 3-1. Vai Corinthians, é quarta-feira. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.